Pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aí juntos, para mais uma aula de resistência dos materiais. E só recordando, na última aula foi passado para vocês algumas situações de análise de forças e momentos em estruturas estáticas. Vocês fizeram vários exercícios. Eu acredito que aqueles exercícios, nessa disciplina, eles foram suficientes para vocês terem todo o conceito. Ok? Lógico que é um assunto, quando a gente fala de momentos, força e vigas, estruturas, é um assunto que daria para nós fazermos centenas de exercícios, E quanto mais vocês vão pegando, melhor a forma de fazer. Mas a gente tem outros assuntos também para conversar. E na aula passada, após esses exercícios, eu passei o início da análise de tração numa peça, onde nós podemos analisar aí, de acordo com uma força de tração ou compressão, nós podemos analisar qual é a deformação dessa peça. Então está totalmente vinculado esse assunto à questão de resistência também, porque saindo então até uma continuidade daquelas peças que sofrem forças, então você tem vigas, você tem estruturas, então é possível nós determinarmos qual é a deformação de uma peça quando ela recebe uma força. Então nós começamos a falar na última aula, eu passei para vocês pelo menos uns 2 slides aí, a respeito do conceito disso, tá? E o conceito, eu vou fazer uma breve revisão, a gente vai fazer um exemplo hoje, passo esse exemplo para vocês analisarem, o que eu for falar aqui eu passo no material de vocês, e provavelmente um exercício a respeito desse assunto também, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, eu quero começar a dar essa revisão aqui nesse espaço aqui do quadro, em que quando nós temos tração ou compressão, nós precisamos primeiro determinar a tensão normal da peça. Essa peça pode ser cilíndrica, pode ser retangular. Então a tensão normal, ela é dada por essa letra grega que é o sigma. Então é igual a força sobre uma área, tá? Força sobre uma área, a gente sempre vai imaginar força, geralmente Newton, pela área, pode ser metro quadrado, milímetro quadrado, então essas são as unidades. Também falamos sobre uma lei muito importante na tensão e deformação, que é a lei de Hooke. Essa lei de Hooke, nós medimos então a deformação da peça, ΔL. E o que seria esse ΔL? É a força vezes a distância dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. E aqui nós vemos que, só um detalhe, aqui nós vemos que esse força sobre área, ele pode ser também, olha aqui, força sobre área, eu posso dizer dessa forma, então o sigma, que é a tensão normal vezes o comprimento dividido por módulo de elasticidade, que é o E, ok? Então essa fórmula podemos dizer que seria isso também, é a mesma coisa. O que significa a lei de Hooke? Vocês estão lembrados, vocês já viram, eu acredito que vocês já viram o gráfico de tensão e deformação de uma peça, O gráfico de tensão e deformação de uma peça, ele mostra qual é o momento desse gráfico. Você tem tensão, deformação, Então, ele mostra no Y esse gráfico, a tensão no X, a deformação. E aí você tem uma reta, ao mesmo tempo que a tensão, ela pode aumentar, você faz uma tração, uma peça, nós temos uma tração, então você coloca uma força, ela aumentando, 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 ao mesmo tempo que a força ela aumenta, a tensão, a deformação ela também vai aumentando.
Então existe nesse gráfico um módulo, uma fase chamada de onde nós temos a proporcionalidade, aumenta a tensão, aumenta a deformação. E aí que nós temos a lei de Hooke nesse gráfico. Tá? Depois nós temos uma fase, o material ele chega no gráfico, começa a ter uma pequena curva que ele entra no limite de escoamento dele, entra numa fase chamada plástica, vai até um limite onde o material ele tem a sua tensão máxima e depois isso sempre acrescentando a força, mais força, e depois ele chega numa fase de ruptura, ele vai quebrar, ok? Então fase elástica, onde nós temos essa fórmula, o material quando para a força sobre o material, essa tração, quando nós paramos, então é bem possível que ele volte à dimensão normal. E se nós dermos continuidade a essa força, então o material ele vai se deformar e não consegue mais voltar na situação original, que é a fase plástica. E depois ele vai, com mais força ainda, ele vai chegar na sua tensão máxima e depois ele entra para uma fase de quebra do material. Então eu só expliquei o gráfico tensão e deformação porque essa lei de Hooke entra exatamente nessa proporcionalidade de tensão quanto a quantidade que eu aumento de tensão vou aumentar de deformação. ΔL então, olha só, segundo essa fórmula, é a tensão vezes a distância vezes dividido por módulo de elasticidade. Vamos olhar para esse exemplo aqui, é uma peça cilíndrica, tá? Onde eu tenho o comprimento, o L, qual é o L? O L é isso daqui, ó, tá? O L é isso daqui, ó, é 0,8. Então, olha a minha força aqui, eu tenho uma força tracionando, o sentido da força tracionando é para cá, então, e para cá, ok? Força tracionando, eu estou puxando o material. Vai chegar um momento que esse material vai acontecer o quê? Ele tem o comprimento de 0,8 L, vai chegar um momento que ele vai, tanta força que eu estou aplicando, ele vai aumentar o comprimento dele. Ele vai aumentar naturalmente. Está sendo exercida uma força. Então, o que é isso aí? Ó? O que nós estamos falando aqui? A força sobre uma área, a área da seção dessa peça, né? Estou aplicando uma força, tá? E o comprimento envolvendo o seu módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade do material ele é dado em tabelas. Cada material ele tem o seu módulo de elasticidade. Então foram feitos vários experimentos e temos materiais, assim como temos as dimensões padronizadas, nós temos também os módulos de elasticidade de cada material. Você vai encontrar também as tensões máximas de cada material, quanto a resistência máxima, quanto que o material ele aguenta de força. Tudo isso tabelado. Bom, então a lei de Hooke nós vamos usar aqui para calcular a deformação, ok? E depois a deformação longitudinal, quer dizer, esse material, a deformação longitudinal, ela é medida pela deformação dividido pelo L, ou seja, é a deformação em cada unidade de comprimento da peça. Eu simplesmente é um dado, a deformação, né? Que é dado por deformação, o que é isso daqui? É quanto ele está se deformando em cada unidade, estamos falando de 0,8 metro, então em cada metro quanto que ele está se deformando, em cada milímetro quanto ele está se deformando, eu posso calcular em metro, posso calcular em milímetro. Então é a deformação longitudinal, tudo bem? Então aqui a deformação longitudinal era dada por ΔL, quer dizer, o total aqui que eu aumentei, né, seja a deformação que eu tive na peça, dividido por L, dividido por 0,8. Então, em cada unidade eu tenho uma medição de deformação. Tudo bem? Então, vai ser ΔL sobre L ou pode ser também a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. É a mesma coisa. Visto isso daqui, gente, nós estamos falando então de tração para compressão. Para compressão eu uso as mesmas fórmulas, só a força aqui que eu teria o contrário, né? E o ΔL na compressão? Como se eu tiver as forças ao contrário, o que vai acontecer com a medida original?
ele vai comprimir. Então, se eu tiver força para cá e para cá, então ele vai comprimir e vai o quê? Ele vai diminuir o tamanho. Ele vai diminuir o tamanho. Então, ao invés de ΔL estar para lá, o meu ΔL vai estar para cá. Então, ele vai ser negativo, né? Então, imagina o tamanho da peça é isso daqui. Tração, a peça aumentou por causa da força. O tamanho da peça é isso daqui. Compressão, a peça diminuiu por causa da força. Então, eu utilizo praticamente as mesmas fórmulas. Então, vamos a um exemplo. E exatamente esse exemplo eu vou deixar com vocês depois para vocês analisarem, verificar, vai estar passo a passo, ok? Aqui é só uma explicação. Um exemplo. Vamos olhar para cá. Ó. Barra circular. É uma barra circular, aço. É essa daqui, tá? Onde o diâmetro dessa barra, 20 milímetros. Então, o diâmetro aqui da barra, né? Temos como 20 milímetros, o diâmetro. O diâmetro da barra, 20 milímetros. L, que é o comprimento da barra. Comprimento inicial, antes da deformação. Tem 0,8 metros. A força aplicada, 7,2 kN de tração. E o módulo de elasticidade desse material, desse aço, é de 210 vezes 10 a nona. É muito comum, em vez de trabalharmos aqui com números, tá, enormes ou números muito pequenos, então nós utilizamos o 10 elevado ao número, né? Nesse caso, 210 vezes 10 a nona, ok? Newton metro. Então, o módulo de elasticidade dado em Newton metro. Muito bem. Primeira pergunta que esse exercício, então, falei sobre o enunciado. Quero saber qual a tensão desse material, tensão normal do material. Vamos lá? Tensão, força sobre área. Então, a minha tensão vai ser força sobre área, sendo a minha força, olha só, 7,2 kN. Mas a minha força nós vamos trabalhar, sempre trabalhamos o que em Newton. Então aqui, olha, sempre que você tiver em kilonewton, nós trabalhamos em Newton. Então, passar para Newton seria 7.000 vezes 1.000, 7.200 Newton. Ok? 7.200 Newton. Sempre trabalhamos em Newton. Então, 7.200 Newton dividido pela área. O que seria a área? A área da seção circular. Eu acredito que vocês já tenham esse conhecimento. Qual que é? Qual que é essa área? Π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Né? Π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Ok? Alguns gostam de fazer pelo raio. Como sempre se você tem um diâmetro aqui, é melhor a gente fazer pelo diâmetro. Né? Pelo raio, π vezes raio ao quadrado. Tá? Π vezes raio ao quadrado. Mas, vamos lá, π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. O que nós temos aqui? Área, então vai ser 3,14 vezes 20, que é o diâmetro da peça, ao quadrado dividido por 4. Se você fizer essa conta, então vai dar 314 milímetros quadrados. Por quê? Estamos trabalhando em milímetros, olha só, milímetros, 20 milímetros, então vai dar milímetros ao quadrado. É a área que eu tenho. Eu calculei, 314 milímetros quadrados. Então, eu posso colocar aqui, ó, 314, eu vou ter, então, 7.200 por 314, vamos ter uma tensão de, isso aqui vai dar 22,93, o quê? Qual unidade? Isso é importante, Newton por milímetro quadrado, Newton por milímetro quadrado. Fechou? Calculamos a tensão. Depois o exercício pede para calcular o alongamento. Qual é o alongamento? ΔL. Então, ΔL, olha lá, força sobre área, vezes L sobre o módulo de elasticidade. Eu sei que a força sobre área, né, é a tensão, força sobre área, já calculei, tá? Então, eu já calculei essa força aí, tá? Nós temos 22,93. Então, tensão vezes L dividido por E, tá? Uma coisa que é importante aqui é nós também entendermos o que seria essas unidades aí.
E a gente tem uma noção de grandeza dessas unidades. É muito usado também a unidade de MPa, megapascal. É uma unidade de pressão, geralmente utilizamos aqui também nesses cálculos de força, né, de tensão. Então, megapascal, MPa. Um MPa, ele é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. Megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, tá? Então, eu posso dizer que quando eu calculei isso daqui, ó, 22,93 Newton por milímetro quadrado, é igual a 22, é a mesma coisa, 22,93 MPa, tá? Megapascal. Uma outra unidade é o Pascal. Se o megapascal é Newton por milímetro quadrado, o Pascal, a unidade de Pascal, PA, ele é Newton por metro quadrado. Ok? O que vai acontecer nesse exercício aqui, ó? O L, eu vou colocar nessa forma, o ΔL, o que eu tenho o L? L, eu tenho qual que é o comprimento da peça? 0,8 o que? 0,8 metros. Então eu tenho o L como metros. O módulo de elasticidade, ele também está como Newton metro. Vamos ter que trabalhar com as mesmas unidades, metro. Então aqui eu tenho Newton metro. E a tensão que eu calculei, ela está em Newton por milímetro. Olha o problema, tá? Newton por milímetro. Então é interessante que eu passe na fórmula, quando eu utilizar essa fórmula, que eu tenha metro também, tá? Então 1 megapascal, tá, é Newton por milímetro quadrado. E o Pascal, ele é Newton por metro quadrado. Então nós vamos transformar, tá, o nosso megapascal aqui, da tensão, nós vamos converter em Newton metro, em Pascal. Se eu tiver em Newton metro, aí eu tenho todas as unidades aqui, ó, Newton metro, eu tenho todas as unidades em metro, tá? E o que vai acontecer? O ΔL, a resposta do ΔL vai ser em metro. Ok? Como é que eu faço então? Isso é dado para eu converter o megapascal, que eu tenho aqui, 22,93 Newton por milímetro, para Newton metro, que é o Pascal, eu tenho que multiplicar por 10 a sexta. Tá? Então, se eu multiplicar esse valor por 10 a sexta, vezes 10 a sexta, eu vou ter, estou convertendo para Newton metro. É o que eu preciso, Newton metro, para deixar todas as unidades em metro. Então, como é que vai ficar isso daqui? Ó? Tensão vai ser 22,93 vezes o quê? 10 a sexta. Vezes 10 a sexta, né? Dividido, ou melhor, tensão, né? Vezes, vamos melhorar esse negócio aqui, dá mais espaço, 22,93 vezes 10 a sexta. Então aqui eu já passei, ó, né, para Newton metro quadrado, tá? Isso é importante. Vezes L dividido por E. Quem é o L? 0,8. O que? Metro. Dividido por E. Quem é o E? Módulo de elasticidade. 210 vezes 10 a nona. O que? Newton metro. Muito bom. Muito bom porque nós temos o que? Olha só. Metro, Newton metro e Newton metro. Vocês veem? Isso é importante trabalhar na unidade. Bom, para eu resolver isso daqui, pessoal, né? Olha só. Então, uma divisão, tá? Olha, estou usando essa fórmula aqui, ó, tá? Vou organizar um pouquinho melhor isso daqui, ó. Então, aqui, Newton metro. Então, o ΔL, o que eu fiz aqui, ó? ΔL é igual a 22,93 vezes 10 a sexta vezes 0,8 dividido por
210 vezes 10 a nona. Né? Essa é a equação. Tensão, já em newton-metro, certo? Vezes o L, 0,8 metro que foi dado, aqui 0,8 metro, dividido pelo módulo de elasticidade, newton-metro, 210 vezes 10 a nona. Então veja só, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho, olha só, 10 a sexta para 10 a nona, né? Ou você faz isso daqui, o cálculo, ou nós podemos aqui até simplificar 10 a sexta com 10 a nona. Eu elimino 10 a sexta de cima, o 10 a nona de baixo, fica o quê? Fica 10 a terceira. Tá? Eu tiro 6 daqui, fico com 3. Ok? E aí, na resposta, ele vai me dar 10 o quê? Como está embaixo, 10 a menos 3. Ok? Ou então você faz assim, 22,93 vezes 10 a sexta vezes 0,8 dividido por 210 vezes 10 a 9. 10 a nona. Esse valor aqui, pessoal, façam na calculadora depois, ele vai dar 0,087 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, ó, 6 com 9 fica 3 embaixo. Para eu passar ele para cima, divido isso, multiplico 22,93 vezes 0,8 dividido por 210. Isso daqui, para ele estar em cima no numerador, se ele está 10 a terceira embaixo, ele fica 10 a menos 3 em cima. Tá? Então vai ficar 0,087 vezes 10 a menos 3, o quê? Metros. Metros. Então está aqui a minha resposta. O ΔL. 0,087 vezes 10 a menos 3. Vocês veem que é um número bem pequeno. Tá? Metro. Poderia colocar isso em milímetro também. Tá? Eu vou colocar lá no material. Vocês vão ver 0,087 o quê? Milímetro. Milímetro. Tá? Aí eu posso até tirar daí, porque para metro para milímetro, eu faço o quê? Tá? Eu tenho metro para milímetro, ok? Então, eu vou multiplicar por 1000, não é isso? Aí eu tiro, então, multiplicando por 1000, eu tiro 10 a menos 3, aí eu vou ter 0,087 milímetros. Tudo bem? Então, 0,087 vezes 10 a menos 3 metro ou 0,087 milímetros. Tá bom, pessoal? E o que faltou então? Só um minutinho, eu vou pegar aqui e vou apagar para eu poder concluir esse exercício com vocês. O que faltou então? A letra C do exercício, ele pede o seguinte. A letra C, ele vai pedir a deformação longitudinal. Ele pede a deformação longitudinal, que é o que? ΔL sobre L, ok? Então vai ser igual. ΔL sobre L, olha aqui, 0,087 vezes 10 a menos 3. Tá? Isso daqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, isso aqui é igual a 0, que eu falei, 0,087, se eu multiplicar por 1000, né? 0,087 milímetros. Né? Então eu faço o quê? Vamos colocar esse resultado em milímetro? Se eu pedir para você, eu quero o resultado em milímetro, é até mais fácil para nós, porque eu vou pegar o quê? 0,087, que é o ΔL, né, que eu calculei, ó, ΔL, 0,087 milímetros, dividido por L. Quem que é L? 0,8 metro, ou, se eu colocar milímetro, eu tenho que transformar 0,8 em milímetro também, que é 0,8 ou 800 milímetros. Não é isso? Falei para vocês que de metro para milímetro multiplico por 1000. Né? E esse valor de deformação, então, ele vai dar 0,087 dividido por 800,
1,09 vezes 10 a menos 4. Ok? Milímetro. 1,09 vezes 10 a menos 4 milímetros. Então deu um valor muito baixo aqui. Por quê? É o que eu falei para vocês, aquele desenho que estava aqui. Eu peguei a deformação por unidade. Tá? Se eu tenho 800 milímetros o comprimento da peça, 0,8 metro 800 milímetros, cada unidade de milímetro eu vou ter 1,09 vezes 10 a menos 4 de deformação longitudinal. Longitudinal é no sentido, né? Se vocês têm ali a peça cilíndrica, longitudinal sempre nesse sentido aqui, ó. Perfeito? Muito bem. Pessoal, o que eu falei, o exercício está de uma forma bem explicada com suas fórmulas no material que eu estou deixando para vocês. E em seguida eu vou passar somente um conceito, tá? Sobre um assunto novo que nós vamos estar falando, né? A respeito de cisalhamento, ok? Então, pessoal, mais um conceito que eu vou deixar para vocês ainda hoje, conceito sobre tensão de cisalhamento. É uma outra situação em algumas peças que nós temos condições, né, de determinar o tipo de uniões através de alguns elementos, uniões, por exemplo, que eu quero dizer, uniões de materiais, por exemplo, duas chapas unidas por um parafuso, por um rebite, por uma chaveta, e a gente encontrar qual é a tensão, então, de cisalhamento desse elemento, desse rebite, desse parafuso, e também a tensão chamada de pressão de contato entre o elemento e a chapa, tá? Isso é interessante porque vocês vão ver nos exercícios, vocês vão conseguir então dimensionar, né, quantidade e diâmetro do tipo de parafuso, do tipo de rebite que você precisa utilizar na união de duas chapas determinadas, tá? Então, cisalhamento. O cisalhamento, vamos olhar aqui, focar aqui. Então, hoje, como eu falei, só conceito. Estou colocando algumas fórmulas, tem explicação também no material que estou deixando para vocês. Porém, exercício, aplicação, nós estaremos vendo na próxima aula, ok? O cisalhamento, então, como eu disse, nada mais é do que nós analisarmos quando eu tenho duas partes metálicas, duas chapas, né? Nesse caso, a chapa superior, a chapa inferior, e o que está unindo essas duas chapas é um rebite, tá? Que é essa parte aqui, vamos considerar que é um rebite. Poderia ser um pino, poderia ser um parafuso, ok? Poderia ser uma chaveta, etc. Então aqui é um rebite. Então imagine vocês, quando eu tenho duas chapas unidas, geralmente eu tenho uma força para cá e uma força reagente para cá, nesse caso específico, tá? Então o que acontece? Eu posso calcular a tensão de cisalhamento desse rebite com essa chapa. O cisalhamento a gente pode também identificar quando você tem um esquema desse montado, né, na prática, duas chapas com rebite, você vai ter um desgaste natural, tá? O desgaste do elemento, do rebite, da chapa, ela vem do quê? O desgaste ela vem do cisalhamento. Então a força vai acontecer dos dois lados, né? Até que você tenha um desgaste entre o parafuso e a chapa. E o cisalhamento, então, está cisalhando, está cortando, né? Há um desgaste, vai haver um corte aí desse material. Tanto que depois de um tempo, você, dependendo da força, você pode ter folga, né? Porque já desgastou, ok? O que é importante para nós nesse tipo de situação? Nós identificarmos a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento
ele é dado por essa letra grega, ok? A gente, essa letra aqui, da tensão de saneamento, e é um T, né? Um T mais grego, só que grego. E nós temos aqui a carga aplicada no sistema, a força dividido pela área de cisalhamento. Então, isso daqui, pessoal, é a tensão de cisalhamento, força sobre área, tá? Só que aqui eu tenho uma carga aplicada, vai ser a força dividido pela área de cisalhamento. Qual é a área de cisalhamento, então, do rebite? Seria a seção transversal dele, tá? Ele é cilíndrico, então a seção transversal seria esse tipo de área, ok? E nós temos, então, uma opção aqui, quando você tem mais de um elemento. Vamos supor que nessas duas chapas eu tenha 4 rebites que estejam fixados nessas duas chapas. Então são 4 elementos. Então aí eu faço o quê? 4 rebites, eu tenho que colocar o número de elementos, que é o N, tá? 4 vezes a área. Entendeu? Então vai ser a tensão de cisalhamento correspondente à quantidade de elementos que nós temos. Então N é o número de elementos, quantidade de rebites que eu vou ter, quantidade de parafusos que eu vou ter. E depois eu tenho a pressão de contato, que também vai ser importante. Porque esse tipo de junção, união aqui de componentes, aqui, chapa, rebite, parafuso, chaveiro, ela não somente, a análise não somente é feita pela tensão de cisalhamento, mas também pela pressão de contato. Porque eu vou ter pressões de contato. Nesse caso, olha a força para lá, estou puxando para cá, tá? Então eu vou ter uma pressão de contato, né? Eu posso ter uma pressão de contato aqui, ó, tá? Puxando para lá, eu vou ter o quê? Uma pressão de contato aqui, onde eu vou ter, né, a pressão, onde eu vou ter o cisalhamento. Então, além de eu calcular isso daqui, nós vamos calcular a pressão de contato. Só que quando nós falamos da pressão de contato, sigma D, tá? É a carga dividido pelo diâmetro vezes T, é a espessura da chapa, tá? Então, diâmetro é carga dividido pelo diâmetro do quê? O diâmetro do rebite, tá? Diâmetro do rebite vezes, ou do parafuso, vezes a espessura da chapa. Ou a carga dividido pelo diâmetro do rebite vezes a espessura da chapa, vezes quantos elementos eu tenho nessa situação de desgaste, nessa situação de pressão de contato. Então, nesse caso, olha, okay? Eu tenho 2 pontos aqui de pressão de contato. Então, essa área, inclusive, logicamente aqui eu vou ter diâmetro, né?